Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma escola bíblica para você. E, e o nosso objetivo, como nós sempre mencionamos aqui, é poder trazer conhecimento, de trazer matérias, conteúdos que a qual te ajude a se aproximar do nosso Deus. Esse é o nosso objetivo. Fui chamado para isso, por isso estou aqui para fazendo esses trabalhos. Eu queria pedir carinhosamente que você que ainda não é inscrito no canal e você está me visitando hoje aqui, inscreva no canal. Será uma honra em ter você como inscrito no meu canal e notifique o sinal, aquele sininho, para que você possa receber as notificações e também deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe essa mensagem para que possamos chegar e percorrer todo este mundo com a mensagem da cruz, que é meu slogan, né? E hoje vamos falar sobre isso hoje, né? Falar sobre a mensagem da cruz hoje. Bom, queridos, essa é a minha mensagem. Eu queria, antes de tudo, falar que nós já estamos aqui com o nosso playlist pronta do livro Liberando o Fruir do Avivamento. Está lá pronta, já são 26 aulas. Você vai lá e assista as 26 aulas. Será muito importante esse livro aqui. Aconselho você, pastores, colocar na sua escola bíblica aí, na sua igreja. Eu ainda não temos escola bíblica ali na igreja ainda, mas já disse para eles que quando nós formos iniciar a escola bíblica, nós vamos colocar, o primeiro livro vai ser esse aqui, Liberando o Fruir do Avivamento. Também temos agora, estamos quase terminando a matéria que vamos hoje dar para vocês, e estamos com este livro aqui que vai ser a nossa próxima aulas. As nossas próximas aulas é Mãos Limpas e Coração Puro. Todos eles, os três aqui, são do Dr. Gregory Friesen, né? E você que quiser adquirir esse livro, né? E aqui em Itaguaí, nós temos aí uma igreja que fornece esses livros, né? Eu fui lá pessoalmente pegar esse livro lá. Se você quiser, entre em contato comigo, né? E nós estaremos dando a entender, ou que se você quiser, eu faço essa intermediação e vai ser bênção para a tua vida. Bom, a nossa aula está em andamento desse livro tão importante. Você não tem ideia como é importante. É o Retorno à Santidade. É muito importante e nós estamos fazendo um ciclo de livros, né? De 1, 2, 3. Esse aqui é o número 2. Eu acredito que esse livro aqui seja o número 1, porque ele vai dar a entender o porquê, quais são os obstáculos do avivamento. Esse aqui dá como você se manter destruindo os obstáculos do avivamento. Hoje nós vamos para a nossa 9ª aula, sabendo que parece que nós temos aqui, eu fiz um cálculo aqui, parece que 12 aulas, né? Eu não lembro agora. Eu estou meio por fora aqui, que eu fiz o meu projeto aqui. Eu acho que é 11, 12, 13 aulas. 13 aulas, ainda faltam 4 aulas ainda, né? Vamos dizer assim. Bom, queridos, hoje vamos para o nosso tema. Deixa eu abrir aqui. Eu sempre coloco ele aqui para poder falar com os irmãos. E hoje eu acabei esquecendo, né? O tema que estamos falando é sobre uma jornada individual e congregacional em direção ao avivamento. Esse é o tema do livro, o subtema do livro, tá bom, queridos? Estamos no livro. Estamos e também o segundo subtema desse livro é um guia bíblico para a purificação diária. E esse é o objetivo do nosso culto, do nosso curso aqui, da nossa aula. Estamos numa sequência de estudos sobre começando a sua jornada de avivamento, falando sobre 7 categorias. E hoje vamos falar sobre a 7ª categoria hoje, que é pecados de autocontrole e de autoconfiança. Bom, eu acredito que esse tema ele é muito importante. Não mais importante do que os demais, porque eles todos têm o seu comum, né, dentro da nossa vida cotidiana. Mas esse tema vira assim um problema para nós, porque o que tem hoje impedido a gente ter
essa comunhão com Deus, ter essa profundidade, intimidade com Deus, é exatamente a razão de nós nos por causa do autocontrole, dessa autoconfiança, que nós não teremos que ser, vamos aprender hoje sobre isso. Vamos lá? De todas as categorias, esta é que pode exigir o maior discernimento e revelação por parte de Deus. Nessa sessão, consideraremos as maneiras sutis como a velha natureza permanece não detectada, porém muito viva em áreas importantes do nosso coração. Indubitavelmente, na vida de muitos cristãos há áreas onde o seu eu não foi crucificado, o que impede que Cristo frua neles e através deles. Essa é a razão principal de muitos não conseguirem vitória que Deus, de forma tão clara, promete. Embora alguns desses princípios pareçam superiores ou avançados, na verdade eles representam um fundamento do andar em Cristo. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de definir o uso dos dois termos básicos. O primeiro deles é carne. Nessa sessão, eu uso o termo carne no mesmo sentido de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 17 a 20, você pode ver isso depois. Nesse contexto, a carne denota nossas ações e pensamentos humanos quando agimos sem um controle direto de Deus. Então, vivemos sempre em função do que agimos e do que pensamos. É por isso que tudo começa naquilo que eu deixo entrar na minha mente. Entrar na mente não é exatamente vai ser o grande problema. O problema é que isso que está na mente vira ação. Aí as coisas ficam mais complicadas. Aí sim, vai se consumar o pecado, né? Não que os pensamentos não sejam pecado. É pecado você, às vezes, talvez você pensar é inevitável, né? É inevitável. Mas você permanecer manter aqueles pensamentos já se torna pecado, né? Porque a pessoa vai amadurecendo isso, e isso é um problema muito sério, né? E Satanás, ele trabalha na nossa mente justamente quando nós deixamos que esses maus pensamentos eles venham perdurar. Também temos aqui também o outro conceito básico também, que é morrer para si. Eu me refiro à afirmação de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Nesse contexto, devemos escolher morrer para os nossos desejos e nos render completamente a Cristo. Entende? Então, o morrer aqui, para nós, é matar os nossos desejos, matar as nossas vontades. Quando nós fazemos isso, a gente vai começar a fluir coisas boas na nossa vida. À medida que Deus santifica, Ele fará você passar por um processo progressivo de morte para o eu e de vida para Ele de vida com Ele e para Ele. Se você não entendeu o princípio bíblico de entrega, você pode estar confuso a respeito dos necessários tempos de quebrantamento de que Deus permite. Talvez até sem saber, você está resistindo, né, a um método de Deus para conduzi-lo à santidade e ao poder espiritual. Peça a Deus discernimento e vamos aqui considerar 3 princípios básicos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria só deixar uma observação aqui, que os textos bíblicos lecionados no livro estão na versão NVI, que é a Nova Versão Internacional. Os textos que eu leio estão na minha versão que eu uso, no meu uso de leitura, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Ok? Entendido? Agora vamos lá para o texto. Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 25. Atente só o que diz o versículo. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará.
Ainda em conjunto aqui, no texto, está em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, para que viemos ser livres, precisamos crucificar o nosso eu. Todos nós, crentes, enfrentaremos tentações, situações que deveremos escolher a vontade de Deus e não a nossa. Aí eu tenho uma passagem bíblica aqui que é interessante, que é Isaías. Eu queria que vocês devam conhecer ela, capítulo 55, e no versículo 8, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, começa por aí. Os nossos caminhos não são do caminho de Deus, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isso quer dizer que nós temos que pensar naquilo que Deus pensa. Temos que caminhar no caminho de Deus, pensar nos pensamentos de Deus. Tanto que Paulo, lá em Colossenses capítulo 13, que ele fala: busca as coisas que são do alto e pensai nas coisas que são do alto. A nossa carne e desejos naturais podem clamar por uma maneira de agir. Porém, nós sabemos que Deus quer outra. Somente quando você escolhe negar a si mesmo, pela fé, obedecer a Deus, você conhece o seu poder. Eu já falei aqui, irmãos, eu não sou contra ir monte, porque monte também eu vou. Agora, a forma que as pessoas vão em monte, que algumas pessoas que eu conheço, e eu já vi, o objetivo deles de monte é buscar poder. Por exemplo, vamos fazer um culto de consagração e vamos lá, não. Poder não é, o poder, ele vem mediante a sua consagração a Deus. Se você for para o monte para se consagrar a Deus, para ter uma intimidade ou um momento bem a sós com Deus, aí acredito que isso vai dar certo. Sempre deu. Porque não dá certo, a gente ir para o monte para fazer coisas que não é desse nível, né? E aí entra o problema. Vamos lá. Então, como você de fato morre para si em sua vida diária? Aí está o significado. Isso significa dizer não a pensamentos, atitudes ou ações que você sabe que são da carne. É só dizer não. Lembra de Jesus, né? Quando ele foi lá no deserto ser tentado pelo diabo? Transforme essa pedra em pão. Não vou transformar. E está escrito isso, e não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Atira-te do penáculo abaixo. Não vou fazer isso, porque está escrito: não atentarás o Senhor, seu Deus. Adore-me. Não, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele servirás. Está escrito. Está entendendo, amados? Agora, o problema todo é que, infelizmente, as pessoas não querem muito estudar a Bíblia. O que vai, irmãos, mudar a nossa forma de pensar é nos focarmos nas Escrituras Sagradas. Se nós não nos focarmos nela, facilmente seremos presas fáceis para o nosso inimigo, para poder trazer confusões nas nossas mentes. E o trabalho dele é esse: é trazer confusões, é nos entreter com alguma coisa. Só que ao conhecermos a Escritura, nós vamos fugir dessas coisas. Vamos saber que isso aqui não é de Deus. Isso aqui não pertence a Deus. E assim por diante. Vamos lá? E aí, acrescenta: em ocasiões diz sim às ações, aos serviços espirituais, e a sua carne naturalmente rejeita. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos ler o versículo 3 e 4, que diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós somos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos
em novidade de vida. Ainda em conjunto, ainda temos o versículo 12 a 14, que diz o seguinte: portanto, não permita que o pecado reine em você, em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereça os membros com o corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, e ofereçam a si mesmos a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, vamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício, como um instrumento para Deus. O que é oferecer para a justiça? É oferecer os desejos carnais, as paixões carnais, as tentações gerais. Isso é colocar como um instrumento da injustiça. E aqui tudo vai começar simplesmente por uma escolha. Eu escolhi viver debaixo da graça e não debaixo da lei, do sistema desse mundo. Não. Né? Tanto que Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele fala que a nossa mente seja transformada por uma renovação, para que venhamos saber qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Mas aí, para eu entender isso, eu preciso, antes de tudo, ler a parte A do versículo, e a B em diante. A parte A é: não ande conforme a forma deste mundo. É assim que se começa. Porque a mensagem da cruz, ela é o ponto crucial. A mensagem da cruz é renúncia. A mensagem da cruz é eu negar a mim mesmo. A mensagem da cruz é eu escolher a graça. A mensagem da cruz é eu escolher viver batizado ou sepultado o meu eu. Quando eu sepultar, eu sempre falo que um morto, ele vive em função... um morto, ele não vive em função de si mesmo. Eu já vi um morto, tem que carregar um morto, tem que vestir o morto. Bom, nós temos que nos proceder assim. Morremos para o mundo. O sistema do mundo não nos pertence mais. Vamos continuar aqui? De maneira alguma estou dizendo que seja fácil fazer isso. Eu acredito que não. Haverá momentos em que será extremamente doloroso negar-se a si mesmo e tomar a cruz. De fato, sob a cruz é onde você morre. Além do mais, é difícil morrer para si e negar-se a si mesmo. E muitas vezes você será tentado a ceder ao clamor do eu. Porém, a vida centrada no eu não pode ser melhorada. Ela tem que ser crucificada com Cristo. Aqui eu sublinhei exatamente para poder esclarecer isso para você. A gente quer melhorar de vida, melhorar a nossa vida. E nós não temos que melhorar, nós temos que crucificar a vida, né? E quando nós vivemos melhorar a vida é exatamente viver como cristão, mas não negando a nós mesmos, ainda satisfazendo alguns princípios nossos, andando segundo as nossas escolhas, andando segundo os nossos princípios, né? E estamos bem. Isso chama religião. A vida religiosa, exatamente, ela vive em função disso, em querer fazer o bem, mas nunca negando a si mesmo, né? E eu tenho aqui uma coisa engraçada, interessante que eu encontrei aqui no Facebook. Eu até recortei aqui, tá meio difícil de ler, mas é interessante isso aqui, eu queria passar para vocês. Ó, um peixe não pode viver sem água. Uma flor não pode viver sem o sol. E o homem não pode viver sem Deus, sem a cruz. Quando o homem vive em função de si mesmo, ele não vive. Ele está vegetando neste mundo, e a tendência é ficar em função do inimigo. Lembra-se de uma coisa: Jesus disse que o príncipe desse mundo é o diabo. Não que ele manda no mundo, mas a sua ideologia, a sua forma, o método é tudo vindo de Satanás. O que acontece se você recuar e recusar a tomar a cruz completamente? O que acontece se você se recusar e negar a si mesmo e obedecer a Cristo?
Resumindo, você perde a sua energia e o zelo espiritual. A gente vai perder tudo isso. É lamentável, né? A gente perder o prazer de viver próximo de Deus. A harmonia de ficar próximo do Senhor. Eu sobre outra coisa interessante que fala. Essa é a razão de muitos crentes estarem cansados espiritualmente e lhes faltar poder sobrenatural. O cansaço nosso, isso que se chama de fadiga, isso que se chama de outros nomes aí que falam, né? É falta de Deus. É exatamente isso. Quem tem Deus na vida, meu amado, ele tem energia para tudo. Ele é uma pessoa ativa no seu dia cotidiano, né? Quando um dia você falar assim, eu estou cansado, eu não estou mais aguentando mais, é hora de você se voltar para Deus. É um sinal que você está longe do Senhor. É como dizemos aqui, né? Um homem não pode ficar sem Deus. Quando ele fica sem Deus, ele vive em função da ideologia, forma e método deste mundo. E só vai só vai sugar a nossa energia e vai pesar cada dia mais em nós. Pela fé, você pode morrer para si e deixar Cristo viver em você e através de você. Vamos à primeira. Hoje tem pouquinho, hoje são 3 perguntas para reflexão. A primeira dela: Deus já lhe disse para fazer alguma coisa e você tentou ignorá-lo? Deus já lhe disse para fazer algo ainda você não fez? Deus disse para parar de fazer alguma coisa e você continua fazendo? Há alguma área da sua vida que você está resistindo à voz de Deus? Você tem dificuldade de entregar sua família, seus relacionamentos, o trabalho no altar de Deus? Deus lhe disse para abandonar algo que não é realmente um pecado patente, mas é um obstáculo? E aí que entra todas as questões. Aí diz, além dos pecados propriamente ditos, devemos deixar de lado tudo que nos atrapalha. Cada peso. Olha só esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Escute só. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não, é versículo 1, perdão. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, havendo-nos de todo o peso e pecado e do pecado que tão perto, tão firmemente nos apega a nós, e corramos para a perseverança da carreira que nos está proposta. As nuvens de testemunhas aqui está indicando exatamente as pessoas que testemunharam de Deus, e foram aqueles que antecedem o capítulo 12, que é o capítulo 11 de Hebreus, e falam sobre os heróis da fé. Então, ali nós vemos na vida daqueles homens vitórias, vitória e vitória. Por que eles foram vitoriosos? Porque eles testemunharam, porque creram no Senhor, viveram em função de Deus, viveram em função do Senhor. Tiveram as suas falhas, porque a Bíblia não nega, não esconde falha de nenhum homem, para mostrar para mim, para mostrar para você, que mesmo o homem sendo falho, Deus continua trabalhando para poder levá-lo ao crescimento, ao rendimento espiritual. Aconteceu com vários homens na Bíblia. Vários chamados heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus. Leia ele com calma. Vamos lá. João capítulo 12, versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Provérbios capítulo 17, versículo 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Aí diz assim, essas passagens descrevem o princípio vital do quebrantamento espiritual, quando a casca da semente
quebrada, a vida dentro dela pode produzir mais sementes. Porém, se a casca nunca for quebrada, a vida dentro dela não vai sair, não vai brotar. Então, esse é o princípio da vida. Aconteceu com Jesus, embora ele não tivesse pecado, mas ele teve que morrer para produzir fruto em nós. Tem uma coisa que eu queira passar para os irmãos, que vem em minha mente agora e eu não posso deixar passar, senão eu acabo esquecendo. A nossa santificação, que é o morrer em Cristo, a nossa crucificação em Cristo vai produzir vidas em muitas pessoas. É por isso que é importante você fazer isso. Não faça isso somente por você. É claro que, primeiramente, tem que fazer por nós. Mas faça também pelas pessoas que estão ao teu redor. Quando você crucifica o seu eu, quando você crucifica os seus desejos, quando você abandona, diz não a tudo aquilo que não pertence a Deus, não está dentro do contexto bíblico, você está se santificando. Essa santificação vai produzir nas pessoas que estão ao teu lado uma energia positiva e poderosa que vai contagiá-los, que vai fazer com que eles vejam em você uma luz, vejam em você algo muito interessante, né? Porque a luz é que chama atenção. Você já viu aqueles... Antigamente, hoje em dia não se usa mais aqueles globos, né? Antigamente, mas existem as lâmpadas, né? E fica os bichinhos. O que chama atenção daqueles bichinhos? Principalmente aqueles que ficam roendo madeira. Os cupins, né? E ficam lá rodeando. Por que chama atenção? Porque eles estão rodeados lá. Tem que pagar as lâmpadas. No verão, não fala a memória, deve ser no verão que acontece isso. Aí tem que pagar as luzes todas para poder não chamar a atenção deles. Então, Deus quer iluminar sua vida. Mas essa iluminação só vai acontecer quando haver consagração, pureza, como nós podemos ver aqui, a purificação diária. Então faça isso, meu amado. Por favor, em nome de Jesus. Como é que Deus quebra padrões velhos para libertar a sua vida em nós? Vamos lá. O método principal de Deus é a convicção e a revelação do Espírito Santo através das Escrituras. Bom, amados, é pelas Escrituras. Aí vamos voltar ao que eu sempre friso aqui, na questão das pessoas não darem muito apoio a um estudo devocional, né? Eu falo aí, não compra revista, não ler, não se busca a Deus pela palavra dele. O Espírito Santo, irmão, só vai trabalhar na minha e na sua vida intermédio da palavra de Deus. Não adianta ir nessa onda de revelação. O Senhor me revela o que eu tenho que fazer. Não, ele vai ler a Bíblia. Não vou revelar nada para você. Vai ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, né? E eu fico observando alguns casos de pessoas que precisam, né, de libertação, ou precisam... porque a fé, diz a Bíblia, ela vem pela pregação da palavra de Deus. Quando a pessoa não lê Bíblia, e quando a pessoa não fica lá sentadinho, ouvindo a palavra de Deus, ele está correndo um risco seríssimo de não criar fé. Porque existem resistências hoje dentro das igrejas ou no cotidiano do mundo? Porque as pessoas não querem ouvir a palavra, né? Eu sempre falo que, irmãos, tanto aquela mulher cananeia como o próprio cego Bartimeu, eles incansavelmente só desistiram, ou melhor, não desistiram, porque sabiam pela fé que Deus podia, né, que Jesus podia curá-los. No caso da mulher, podia curar sua filha. No caso ali, daquele centurião, podia curar o seu servo. Olha o que ele disse: não preciso você na minha casa, não, Senhor. Se eu te disseres apenas uma palavra, meu criado vai ser curado. Eu creio nisso. Olha a fé desse homem. Mas por quê? Porque são pessoas que são atentas naquilo que Jesus fala. Pessoas que não são atentas hoje na igreja, além de conversarem na hora que não tem que conversar, eu observo isso, né? É a hora de... estão correndo, estão se movimentando. Irmãos, não se entende a palavra em movimentação. Eu tenho que parar. Na hora da pregação, temos que parar.
estar atento, porque Deus está falando conosco. E se eu não estiver atento, vai se passar por desapercebido e o diabo vai bater palma e dizer assim, mais um que eu vou pegar ele amanhã. Vou colocar na mente dele uma série de coisas porque eu sei que ele não escutou o que Deus falou, o que o Senhor falou com ele hoje. Assim por diante. Então, amados, em primeiro lugar, eu só vou conseguir, como diz aqui, eu só vou conseguir quebrar os meus padrões velhos se eu me atentar, primeiramente, pela palavra de Deus. Vamos voltar para ela, amados, fica difícil. O homem não vive sem Deus. E quando ele não se volta para Deus, apenas lê a Bíblia aleatoriamente ou teologicamente. Eu não creio que a Bíblia tem que ser lida teologicamente. Tudo bem, temos que explicar as coisas. Eu, particularmente, explico para as pessoas que, antes de tudo, tem que viver, tem que provar, para depois passar para as pessoas o que eu aprendi. O segundo método de quebrantamento é através das circunstâncias da vida. Deus permite provações, né? Para quê? Para que as nossas forças sejam esgotadas. Deus permite que as coisas vão passando na nossa vida, até você chegar a um ponto que você diz, agora não tem jeito. Agora é só Deus. Aí Deus fala assim, agora sim, agora você vai entender, né? Porque até então você era autoconfiante, tinha o seu autocontrole da sua vida, você achava, né? Que nós achamos que temos esse autocontrole, essa autoconfiança, na verdade não temos nada, né? Então aí a gente vai passando por provações, privações aqui, até que venhamos entender que a única forma de nós irmos e seguirmos é nos quebrantando e nos voltando para Deus. Deus quebranta, Deus ele abate para poder nos exaltar. Provérbios 17:3, que nós lemos, nos dá um esclarecimento importante de que, no que tange aos métodos de quebrantamento e purificação de Deus. O refinador dos metais preciosos esquenta o objeto até que comece a partir-se. Sob o fogo do refinador, as impurezas são não percebidas previamente começam a aflorar a superfície. O calor faz com que as impurezas fiquem evidentes somente ao florar na superfície. Elas podem ser detectadas e totalmente removidas. Sem o calor intenso, as impurezas não teriam sido descobertas e removidas. Eu só vou entender quem sou eu verdadeiramente, você só vai entender quem é você verdadeiramente quando você passar pelas provações, quando você passar pelas adversidades. Aí você vai entender quem é você verdadeiramente. Nós só nos conhecemos assim. Aí você realmente eu sou fraquinho. E assim por diante. Da mesma forma, o Senhor limpa e transforma nossos corações. Deus permite tribulações e tentações para esquentar, no caso, Ele para de quebrantar as nossas vidas. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos lá? Sabendo que a natureza velha, que a nossa natureza velha foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. A natureza velha só vai ser destruída quando ela for crucificada. E ela sendo crucificada, a gente vai destruir o pecado. Essas coisas que nos dominam, as coisas que nos impulsam a fazer coisas que não deveríamos fazer. Vamos para a segunda das 3 perguntas e reflexões? Você se torna defensivo e foge da convicção e do quebrantamento de Deus? Cuidado. Muitas pessoas evitam tempos de exame profundo de purificação diante de Deus. Tem que fazer esses exames. Eles preferem andar em ponto morto, espiritualmente
e, e assumir a necessidade e necessitam de um pequeno quebrantamento mais adiante. Eles sentem que atingiram tal maturidade espiritual, que não tem que se preocupar com a purificação ou santidade mais profunda. Gente, se eu chegar a esse ponto, se nós chegarmos a esse ponto que nós precisamos nos aprofundar, estamos com um problema muito sério. Escute aqui, o que Paulo fala sobre isso. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Olha só. Irmãos, quanto a mim, olha que Paulo falou, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está aqui. Está aqui o que temos que fazer. Nenhum de nós, nem Paulo, né, quando ele escreveu essa carta aqui, já nos seus anos 60 e pouco, quase já dando a sua vida, estava preso, inclusive, estava encarcerado, e ele falou assim, olha, mesmo eu não tenho alcançado, mas eu estou prosseguindo do prêmio, existe um prêmio da soberana vocação de Deus na minha vida. E quer dizer que Deus tem algo soberano, a soberania dele é absoluta, ele só tem um ponto. Às vezes me perguntaram, né, a irmã Vânia vai me escutar agora, que ela sempre está, ela é uma que sempre está me ouvindo, ela me perguntou isso, né, que ela leu, escutou, não lembro agora diretamente, né, que falar que sobre o plano, que existe plano B, A e B. Não, Deus não tem plano nenhum. Nem plano A, nem plano B. Deus só tem um plano. E ele é definido. Tanto para a minha, como para a sua vida. Nada vai mudar nos projetos que Deus tem para você. Quem muda é você. Você que atrasa pelas suas ações, pelas suas atitudes, né? Querendo ser autoconfiante, querendo ter o autocontrole da sua vida. E aí você vai, né, tardando. Aí vem as dificuldades, vem os problemas, vem as adversidades para poder quebrar esse autocontrole e tirar essa autoconfiança de você. Vamos lá? Embora Deus alivie muitas das nossas tribulações em resposta às orações, há algumas que Ele permite que permaneçam. Mas descanse com essa certeza. Ele permite tribulações porque elas têm um glorioso propósito em sua vida. Aí temos aqui o exemplo de Paulo. Eu gosto de ler aqui, eu acho que a gente já conhece a escritura, mas eu gosto de ler. Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 9. Olha o que diz. Então ele me disse, minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Temos também Tiago. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, olha só, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações, por várias provações. Elas são o veículo para nos conduzir a Deus. É ela que nos quebranta, ela que nos abate. E aqui temos a passagem aqui, eu vou ler aqui na versão NVI da nossa revista, e fala o seguinte, né? Deixa eu ler aqui, irmãos. Com preocupação, deixe-me avisá-lo que Satanás pode enganá-lo, fazendo que você aceite passivamente um ataque demoníaco como um quebrantamento do Senhor. Cuidado. Nem tudo talvez seja Deus te provando. Talvez ele está dizendo que esse caos que está na tua vida é Deus que está provocando, mas aí você pergunta, mas pastor, como que eu vou saber disso tudo? Nós temos a resposta para tudo isso, amados. A Bíblia é um livro que tem resposta. Vai orar. Olha o que Tiago diz ainda no capítulo 1,
sendo no versículo 5 a 7. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Fé. Fé acima de tudo. Entendeu? Se não tivermos fé, não alcançaremos nada. Aí Paulo, temos aqui duas passagens, uma nós lemos o versículo 9, mas eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10, de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está vendo? O homem não vive sem Deus. Peixe não vive sem água, a flor não vive sem o sol, e o homem não vive sem Deus. É bom que você analise, você reflita muito sobre isso. Na vida moderna, isso pode ser visto da maneira como damos mais importância aos métodos humanos, do que a oração fervorosa à santidade. Se falharmos em incluir a oração fervorosa, a purificação profunda em nossas estratégias, corremos o risco de tentar fazer tarefas espirituais na força humana. Resumindo, não vai conseguir alcançar nunca nada. Vamos esquecer as estratégias humanas. Nós, pastores, precisamos aprender esses princípios. Você quer ganhar almas? Não crie estratégias, né? Não crie estratégias, desde que Deus busque a estratégia de Deus. É Ele que vai conduzir você às almas. Não é nós que vamos ganhar. E outra coisa, nós não ganhamos nada. Nós apenas cuidamos daquilo que o Senhor já ganhou. Então vamos entender isso. Não somos pastores, somos apenas cuidadores ou mordomos, administradores das ovelhas que pertencem a Deus. Nada mais do que isso. Não somos donos dela. Nós não somos nada. Larga esse negócio de possessão. Vamos viver em Cristo e para Cristo. Quando você pensar assim, as coisas vão mudar para você, vão melhorar para você. Mas nunca devemos assumir que os métodos de treinamentos podem substituir requisitos fundamentais diários da profunda purificação, toda a dependência da plenitude de Cristo em que nós habitamos. É claro, você vai buscar as coisas vindas de Deus, né? A vinda do Senhor. Você busca a estratégia de Deus e isso vai fazer com que você, que as estratégias que você achava, né, que eram coisas vindas de você, foram dadas por Deus. Mas deixa Deus guiá-lo. Deixa o Espírito Santo soprar você. Deixa Deus, o Espírito Santo, fica leve. Descarregue de você para que o Espírito Santo, quando for soprar, porque, viu já? Né? Você é soprado. Aí ele sopra você para lá. Lembra de Filipe? Filipe foi arrebatado, levado lá onde estava o eunuco. Deus conduz você às pessoas. Fique tranquilo. Não se preocupe com isso, não. Já me preocupei muito com isso já, irmãos. Muito já me preocupei com isso. Hoje em dia, não.
Minha vida está nas mãos de Deus. Eu sou conduzido pelo seu Espírito Santo. Devemos sempre pensar e agir assim e viver assim. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu ler isso aqui. Interessante para você também. João, capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu os escolhi e os designei, para que vão e deem frutos. E o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Ele escolheu nós para podermos frutificar para Ele. Nós não somos a razão, somos o efeito de Deus nesta terra. Por isso, tem que tirar o autocontrole, tirar a autoconfiança e botar o controle nosso nas mãos do Senhor. Botar o controle da nossa confiança no Senhor. E o fruto da carne, o fruto do Espírito, que já falamos aqui, é Ele que vai, entenda ali isso. E deixa o Espírito Santo, é Ele que vai frutificar em você. Vamos largar esse negócio de você querer ser. Não. Antes de nós, de qualquer coisa, nós não podemos ser o que nós queremos. É Ele que quer e vai ser nas nossas vidas. Amém? Vamos terminar? Deixa eu ler isso aqui. Achei interessante. Não foi por acidente que virtualmente todos os grandes avivamentos foram liderados por pessoas fervorosas na oração e que davam profunda atenção à santidade. Não foi à toa. Não foi por acaso. Não foi um acidente. Eles buscavam a Deus. Todo avivamento, amados, foram busca de orações fervorosas. Busca em santidade ao Senhor. Por assim. Para terminar, perguntas para reflexão. Você tem realmente dado mais importância às suas habilidades naturais e ao treinamento do que à sua purificação diária na plenitude e plenitude do Espírito Santo? E aí? O que você tem feito mais? Qual é a importância? Qual é que você prioriza na sua vida? Lembrando que a purificação ela tem que ser diária. Não é purificar hoje e amanhã fazer tudo errado. Você se sente culpado frequentemente por estar preparado mensalmente, mas não mentalmente, mas não espiritualmente? Se sente culpado? Se não, meu Deus, a coisa está feia, hein? Por comparação, sua igreja enfoca mais as estratégias, métodos e programas do que a oração e arrependimento profundo? Bom, se a sua igreja está muito envolvida com estratégias, métodos e programas e não em oração, então a sua igreja está completamente fora dos princípios de Deus. Eu lamento dizer-lhes isso. Que Deus possa, nos livrar de confiarmos nas nossas próprias forças. E temos aqui um exemplo prático disso. Juízes, capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: o Senhor disse a Gedeão: é demais para mim, é demais o povo que está com você, para que eu possa entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão própria me livrou. Olha só, fui eu que consegui isso. Esse emprego veio dos meus méritos. Essa igreja cresceu pelos meus méritos. É trágico ouvir isso. A gente ouve. Infelizmente, a gente acaba ouvindo essas coisas que entristecem principalmente Deus. Vamos lá, para terminar aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: a fim de que ninguém se glorie na presença, ninguém se glorie na presença de Deus. Que todos nós devemos
dá glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, eu confesso que esse estudo ele é muito importante para nós. No ano que vem a gente vai falar sobre avançando para uma vida de oração poderosa e serviço dinâmico. É a nossa aula de semana que vem. Tá bom? Deus abençoe sua vida e que você se atente aí a essas matérias. A playlist está aí, né? Se você quiser, já entra na playlist do Retorno à Santidade para você rever as demais aulas passadas. Temos aí numa sequência, né? Começa como fruto de avivamento, Retorno à Santidade, depois vamos para as mãos limpas e coração puro. Às vezes que essa sequência, eu tenho orado muito a Deus, e Deus me deu essa sequência. Nós vamos trazê-las para vocês aqui, ok? Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem para mais uma escola bíblica aqui nesse canal, nesse horário e nesse mesmo dia. Deus abençoe.